Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos nesta manhã transmitindo a nossa escola bíblica dominical, direto do nosso templo sede, Templo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Rio Claro, presidida pelo nosso pastor Cisaque Valadares. Hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 7, com o tema Paulo, o plantador de igrejas. Nós vamos, neste momento, tirar uma palavra de oração, pedindo que o Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, nos ilumine e nos dê graça para que possamos alcançar o entendimento da sua palavra. Pai Santo, nós louvamos o teu nome neste momento. Agradecemos a ti, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos na tua casa. Viemos, Senhor meu Deus, para adorar o teu santo nome e também receber de ti a tua palavra. Palavra esta, Senhor, que tem transformado o mundo. Palavra esta que tem, Senhor, alimentado a nossa alma. Palavra esta da qual o apóstolo Paulo diz que não se envergonhava, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor venha iluminar-nos. Dá-nos, Senhor meu Deus, sabedoria e entendimento, para que possamos compreender, Senhor, as riquezas insondáveis de Cristo, através da sua santa palavra. Assim nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos fazer leitura da nossa lição, lição de número 7, Paulo, o plantador de igrejas, e o nosso texto áureo que está escrito: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 6. A nossa verdade prática também nos diz: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A nossa leitura bíblica em classe, ela está extraída dos textos da epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, dos versículos 6 a 9, em Atos dos Apóstolos, do capítulo 13, dos versículos 1 a 3, 16, de 1 a 5, 9 e 10. Está escrito no texto da palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Paulo teve de noite
uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O objetivo geral da nossa lição é motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Eu quero falar sobre os objetivos específicos da nossa lição que nós vamos tratar nesta manhã. Isso. Passei um pouquinho aqui. Objetivos específicos. Os irmãos me perdoem um pouquinho. Aqui não acompanhou. Mostrar que Paulo foi um desbravador sobre uma gloriosa obrigação, sinalizar Antioquia como ponto de partida para a igreja e pontuar as características de um plantador de igreja. A nossa introdução, nós vamos falar sobre Paulo e vamos estudar vendo Paulo como um desbravador no mundo pagão por causa da nobre chamada que ele recebeu do Senhor para anunciar a sua palavra. E do seu ponto de partida, que foi o ministério na igreja de Antioquia. E também refletiremos sobre as características do plantador de igreja local frente aos desafios atuais. O ponto central é a experiência com Cristo, é o fator motivacional para plantar igreja. Então, baseado nessa experiência que nós recebemos de Cristo, nós vamos entender a necessidade da igreja para a evangelização e levar a palavra do Senhor para outros povos. O tópico 1, Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. O texto da lição da Escola Bíblica Dominical nos diz que Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele decidiu, ou melhor, dedicou a sua vida para proclamar o Evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo. Sua vida e ministério nos constrange a semear o Evangelho e a plantar igrejas em lugares onde as pessoas nunca ouviram falar das boas novas. Paulo, ele recebeu a chamada do Senhor Jesus para ser o apóstolo dos gentios. Os irmãos conhecem bem a história de Paulo, a sua conversão no caminho de Damasco, como ele viu o Senhor indo perseguir os irmãos, tendo carta dos principais das sinagogas, para perseguir a igreja. E tendo um encontro real com o Senhor, teve a sua vida transformada. E tendo a sua vida transformada, ele recebe a maior das dádivas e alegria de receber o Senhor. Essa é a primeira grande alegria que nós recebemos. A segunda é anunciar a esse Senhor que nós recebemos a outros, para que eles também alcancem a salvação, assim como nós. E Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 15 e o versículo 20, eu quero ler com os irmãos, ele, tendo pregado e se esforçado de tal maneira para anunciar a palavra, e fez isto, pelo menos quando nós estudamos a vida e os aspectos da vida de Paulo, do ano 47 até 57, pelo menos 10 anos de um tempo muito intenso do ministério de Paulo, ele abriu igrejas em diversos lugares. E chegou a ponto de dizer, quando ele escreve aos Romanos, de maneira que me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo tinha a sua preocupação de anunciar a palavra a pessoas que ainda não haviam ouvido falar deste santo Evangelho.
A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo nos é uma obrigação, mas não uma obrigação imposta à força, pois está escrito que o amor de Cristo nos constrange. Quando nós recebemos esta palavra, assim como Paulo anunciou, alguém também nos anunciou esta palavra. E quando nós recebemos esta palavra, este amor de Deus que inunda a nossa alma, que enche o nosso coração, esta palavra que muda a nossa vida, nós temos então, ou sentimos a obrigação de levar a outros para que também sintam o mesmo gozo e participem da mesma salvação e recebam também a graça de nosso Senhor, assim como nós recebemos. Temos, através desta palavra, recebemos o Senhor Jesus, o perdão dos nossos pecados, o nosso nome escrito no livro da vida, e isso já basta, já é o suficiente para termos uma alegria indizível e uma obrigação de anunciar esta palavra. Haja vista que nós temos a grande comissão dada pelo Senhor, que é pregar o Evangelho de Cristo a todas as nações. O Senhor, quando ressuscitou, Ele deu esta comissão à igreja, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E isso é para toda a igreja, não é só para os obreiros, não é para um grupo específico da igreja, não, mas é para toda a igreja de Cristo. Nós, como crentes, como membros do corpo de Cristo, recebemos dele esta chamada, recebemos dele esta ordem para anunciarmos o seu santo evangelho. E é interessante que na leitura bíblica que nós fizemos em classe, Paulo, ele na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele faz menção da igreja em pelo menos 3 maneiras, ou 3 símbolos. Ele trata do capítulo 3, dos versículos 1 a 4, ele fala da igreja como uma família. Do versículo 5 ao versículo 9, parte A, ele trata da igreja como uma lavoura. E da parte 9b até o versículo 23, que encerra este capítulo, Paulo fala sobre a igreja como um edifício de Deus. Mas tratando como lavoura, nós temos a ideia de crescimento. Paulo, ele tinha, dentro da sua perspectiva teológica, o crescimento da igreja. E como levar, esta palavra? Ele leva esta palavra comissionado pelo Espírito Santo. Ele leva esta palavra baseado naquilo que o seu entendimento teológico lhe dizia, que nós já estávamos vivendo os últimos dias. Havia uma necessidade urgente e Paulo sabia disso. Então, enviado e tomado pelo Espírito Santo, ele então leva esta mensagem a pontos longínquos do império. Ainda antes, as pessoas não tinham ainda ouvido esta mensagem. E é interessante que no tópico 2, o subtópico 2 da lição, ele fala sobre a gloriosa obrigação. O apóstolo, ele foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso na Bíblia vemos a expressão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. O seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo nosso Senhor. E nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levaram em conta este compromisso com Cristo, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Assim Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas e anunciando que ele é o Filho de Deus, e esta ousadia e coragem nós também hoje recebemos diretamente do Espírito Santo. Entendendo a necessidade urgente da obra em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, Paulo, ele combate na igreja de Corinto, ainda mantendo o foco no texto de 1 Coríntios capítulo 3, um problema gerado na igreja, que era o problema do culto à personalidade. Ele diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão servos de Cristo. Ele não está minimizando ou desprezando o ministério, pelo contrário, ele está tirando o foco dos irmãos da igreja de Corinto para os homens e colocando ele em Deus. Tanto é que diz a Bíblia, eu plantei,
Apolo regou, mas a ênfase está no crescimento. E quem dá este crescimento à igreja é Deus. Deus, ele chama homens, Deus chama mulheres e nos dá ministérios específicos para que possamos realizar a sua obra. E quando recebemos este chamado, recebemos esta vocação, nós temos então essa gloriosa obrigação que é anunciar Cristo às outras pessoas, falar a respeito das boas novas de salvação, falar a respeito daquilo que a palavra de Deus nos ensina, até porque todo homem nasce condenado por causa do pecado, e nós temos a palavra de salvação, e esta palavra de salvação ela tem que ser urgente ao mundo que está caído, ela tem que ser urgente ao mundo que vive, debaixo do maligno, segundo o texto da Epístola de João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno, o sistema mundano já está maligno. Então nós levamos esta palavra, anunciamos o Cristo Salvador, anunciamos aquele que pode e tem o poder de transformar a vida dos homens. Então Paulo, ele diz aqui nesse subtópico 2, que ele é prisioneiro de Jesus Cristo quando ele escreve aos irmãos da igreja em Éfeso. E ele usa esse termo prisioneiro, porque esta é conhecida como carta de prisão. Paulo, no final da sua terceira viagem missionária, ele então é preso, e ali escreve pelo menos 4 epístolas que são consideradas como epístolas de prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Por isso, ele usa esse termo, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. No subtópico 3, a plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, que nós já estamos comentando, que é do capítulo 3, dos versículos 6 a 9. Nós já estamos falando disso. Paulo, ele é aquele que planta, que faz a sua participação no reino, não em contrapartida da soberania divina, nós não negamos isso, que Deus, ele é soberano nas suas escolhas, na vocação que ele dá aos homens, na necessidade que nós temos de falar a respeito. Então, o texto, o nosso comentarista, ele sabiamente, ele coloca que envolve um trabalho duplo, de Deus e também dos seus servos. Paulo, ele deixa bem claro desta forma no versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus. A igreja pertence a Deus. A igreja não tem um dono, não existe uma personalidade que mande na igreja. Nós não podemos colocar homens nos pedestais da igreja. A igreja tem um dono, e esse dono e Senhor é o Senhor Jesus Cristo. A igreja, como um organismo, ela vive porque o Senhor desta igreja a nutre pela palavra, pela unção do Espírito Santo, pela graça que derrama sobre os seus servos. Então Paulo, ele usa esta imagem de plantação, tendo a ideia de crescimento. A igreja precisa crescer, o organismo precisa se desenvolver. E como um organismo se desenvolve se não há quem pregue esta palavra, quem leve esta palavra? Por isso, então, o nosso Senhor comissiona homens e lhes dá talentos para que eles façam esta obra. O Senhor Jesus, ele antes de enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja. E quando a igreja recebeu o poder do alto, então saíram para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E graças a Deus, que o Espírito Santo veio para a igreja, encheu homens, encheu mulheres, lhes deu ministério, lhes deu graça, e eles saíram pregando a palavra. E hoje nós somos frutos desta pregação. Nós estamos aqui hoje porque esta palavra chegou aos nossos corações. Então a igreja tem crescido,
a igreja tem se desenvolvido. Milhares e milhares de pessoas têm sido alcançadas pela pregação do Evangelho de Cristo. E Paulo, então, se torna o nosso maior exemplo de pregação e levar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não o conhecem. No tópico 2 da nossa lição, ele fala sobre Antioquia como o ponto de partida para o crescimento da igreja. Antioquia se tornou a base missionária. Ela se tornou a base missionária. E diz o texto da lição que a igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e também Saulo. E ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. E juntamente com Barnabé, sob jejum e oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Aqui eu quero fazer algumas observações neste texto, dessa questão de uma igreja missionária e o seu envio de pessoas para o campo. Para tanto, eu quero fazer leitura na palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, que diz o texto sagrado: a igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. É uma coisa bastante interessante. A igreja estava orando, a igreja estava jejuando, mas a direção veio do Espírito Santo. Os homens oram, jejuam e buscam a Deus, mas a determinação, ela vem pelo Espírito Santo. E diz o texto: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E aqui fica uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar com os nossos queridos irmãos, essa questão da igreja como base missionária, como aquela que envia obreiros, porque um missionário, ou no caso o apóstolo Paulo, que também na palavra apóstolo tem o sentido de enviado, ele deve pertencer à igreja que o envia. Há muitas pessoas hoje que querem fazer a obra do Senhor, mas não têm uma igreja, não fazem parte de uma igreja, não estão debaixo da tutela e da observação de um pastor, e estão saindo aí pelo mundo, querendo anunciar, muitas vezes, um Cristo que nem eles mesmos conhecem. Mas o texto bíblico, que nós acabamos de ler aqui, em Atos dos Apóstolos, ele nos dá algumas diretrizes, e isso coaduna muito bem com a questão do trabalho de Paulo e com o trabalho da igreja de Antioquia em ser a base missionária a qual enviou Paulo e Barnabé para pregar o evangelho. Então a primeira coisa que ressalto é que o missionário, ele deve pertencer à igreja que o envia. A segunda coisa interessante é que eles devem ser crentes com os dons ministeriais dados por Deus. Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, ele diz que ele mesmo deu uns a apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E no texto que nós lemos aqui em Atos, no capítulo 13, na igreja de Antioquia tinha profetas e doutores. Na igreja de Antioquia tinha pregadores e ensinadores da palavra do Senhor. Olha que coisa linda e interessante, Deus capacitando homens com dons ministeriais
para que eles façam bom uso desse na obra do Senhor. E para que servem esses dons ministeriais que nós estamos citando nesta manhã? Segundo a carta de Paulo aos Efésios, eles servem para este propósito que eu quero ler com os nossos queridos irmãos no capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 12. Olha o que o texto bíblico diz. Para qual função são os dons ministeriais? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Coisa maravilhosa é quando nós nos sujeitamos, nos obedecemos, nos submetemos às ordens e à liderança daqueles que Deus constituiu sobre a igreja. E qual, além do aperfeiçoamento, para que mais esses dons ministeriais servem? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, Deus ele capacita homens com estes dons para serviço da igreja, não para exaltação de si próprios. Hoje, nós estamos vivendo um período um tanto complicado, porque as pessoas estão exaltando mais os mensageiros do que dando a ênfase à mensagem que eles levam. O mensageiro não é maior do que a mensagem que ele porta. O foco não está nos homens, o foco deve estar no Evangelho. Outra coisa que eu quero pontuar aqui, nesta manhã, a respeito, ainda dentro desse subtópico 2, sobre Antioquia, como ponto de partida e de crescimento para a obra missionária, eu quero também, dentro do texto de Atos, frisar que o enviado pela igreja, ele tem que ser um crente já experimentado na obra do Senhor. Segundo o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e o verso 2, ele diz que eles estavam servindo já ao Senhor. É interessante que o Espírito Santo, quando chamou Paulo e Barnabé, já estavam fazendo algo na igreja, já estavam trabalhando na igreja, já estavam desenvolvendo o seu chamado na igreja de Antioquia. Então, aqueles que são por Deus enviados, eles já estão trabalhando na igreja. Não esperam ser consagrados, não esperam ser chamados pelo pastor, muito pelo contrário. A chamada de Deus, recebemos pelo menos duas, uma que nós consideramos como chamada geral, que é a chamada para a salvação, e uma chamada específica, que é a chamada para um determinado ministério dentro da igreja. E Paulo, tanto ele quanto Barnabé e os demais nomes citados aqui em Atos dos Apóstolos, eles estão servindo a igreja, já estão produzindo para o reino. E quanto eles estão servindo o reino, o Espírito Santo então o chama. Porque servindo primeiramente, não é esperando receber este cargo para fazer a obra. Não é servindo meramente homens para depois ser chamado. Não, eles os fazem de livre e espontânea vontade, porque recebem esse desejo, o desejo ardente de falar, de pregar, de ensinar e de estar produzindo alguma coisa para o reino do Senhor. Coisa maravilhosa é quando nós nos colocamos na posição que Deus nos chama para fazer a sua obra, para trabalhar para o Senhor e para fazer o seu trabalho aqui na terra, porque o Senhor coopera conosco. Está escrito que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias, enquanto nós estivermos aqui pregando, anunciando, sendo de fato a luz deste mundo, o sal desta terra, o Senhor está cooperando conosco. Outra coisa que eu acho bastante interessante
nesse texto de Atos dos Apóstolos, e o que a igreja de Antioquia ele fez tanto com Paulo como com Barnabé, é que, né, a pessoa que por ela é preparada e enviada, ela recebe do Senhor a capacitação e a imposição das mãos da igreja. Isso significa que o Senhor chama para o trabalho, mas é a igreja que separa, que consagra e também ordena para o ministério. Coisa maravilhosa. No verso 3 diz: e pondo sobre ele as mãos. É esta igreja local, né, esse simbolismo de impor as mãos, a igreja local assume a responsabilidade por aqueles a quem ela está enviando. Então, biblicamente, impor as mãos implica em reconhecimento, apoio e compromisso da parte da igreja que está enviando esses irmãos para fazer a obra. Por isso não dá para fazer a obra do Senhor sem ser apacentado por alguém. Nós temos a necessidade de ser apacentados. O nosso pastor tem um pastor a quem ele responde. Nós, como obreiros da casa do Senhor, temos o nosso pastor a quem nós respondemos. Nós não estamos livres e soltos por aí para fazer o que bem entendemos. Temos uma liderança. E são alguns princípios que as pessoas às vezes perdem de vista, principalmente essa geração de hoje, que tem deixado um pouco a palavra de Deus de lado. Mas Paulo, né, estabeleceu-se na igreja de Antioquia, e ali, servindo já na igreja de Antioquia, Paulo então é chamado, tanto ele quanto Barnabé, e observem que o nome de Barnabé vem primeiro, até porque Paulo provavelmente era o mais novo, e não tinha tanta experiência quanto Barnabé, mas Paulo soube compartilhar o seu ministério com Barnabé. Tópico 3, nós temos a característica de um plantador de igreja. Olha o que diz o texto. Paulo, ele é motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas, ele deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 17 a 22, dos quais eu quero ler com os nossos queridos irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 17 a 22. Está escrito no texto: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para nos levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então Paulo, ele recebe esse chamado divino em sua vida, e Deus então confirma esse chamado divino no corpo de Cristo. Nós não somos igreja sozinhos, nós pertencemos a um corpo, temos que fazer parte de uma igreja. E quando o Senhor nos chama, o Senhor nos vocaciona, nós então somos inseridos neste corpo, para fazer a vontade do nosso Senhor. Nós precisamos ter a ideia de que estar separado do corpo não há vida espiritual. Não há um membro do nosso corpo que separado dele tenha vida. Nós precisamos estar
ligados à igreja, precisamos, congregar, não dá para ficar em casa, precisamos congregar, precisamos estar debaixo de uma liderança, precisamos ouvir a palavra constantemente, precisamos ministrar aos outros, assim como também sermos ministrados por outros, servir a Deus na igreja com os nossos dons e também permitir que nós recebamos também a ministração de outros, dos quais Deus tem a sua multiplicidade de dons, que dá a todos segundo a sua soberana vontade para aquilo que é útil, para que nós possamos realizar a obra do Senhor com eficácia e a fim de que o nome do Senhor seja em tudo glorificado. Ainda no subtópico 1 do tópico 3, na vida de Paulo tudo começou no caminho de Damasco, e este começo tornou-se o elemento motivador do ministério de Paulo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. E esta consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda é um Deus que chama. Nós somos desafiados todo dia a pregar a palavra do Senhor. E principalmente nos dias de hoje, da pós-modernidade, com o advento do relativismo e essas filosofias, nós encontramos o grande desafio de pregar a palavra de Deus, que é uma forma absoluta de verdade. A palavra de Deus, ela não muda conforme os tempos, ela não muda conforme o pensamento crítico dos homens, ela permanece para sempre. E a igreja, hoje mais do que nunca, ela é desafiada a pregar essa palavra com poder. E nós realmente não devemos nos envergonhar. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, dizendo: não me envergonho do evangelho de Deus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, porque é nele que se descobre a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, sabendo que a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação, e que um dia, assim como Paulo foi alcançado no caminho de Damasco, nós também um dia, alguém chegou e nos trouxe essa mensagem de salvação. E o Espírito Santo misturou esta palavra e nos criou em nós fé, e nós então recebemos esta palavra de bom grado, e o Espírito Santo fez em nós um novo nascimento, ou gerou em nós um novo nascimento. Nós recebemos este Cristo como Senhor e Salvador, e recebemos essa motivação de pregar a palavra de Deus. A igreja precisa ter a urgente necessidade de anunciar a palavra de Deus. Temos que pregar a palavra de Deus enquanto é tempo. Paulo, ele escreve aos Romanos, e eu quero ler com os irmãos, isso está escrito no capítulo de número 13 da carta de Paulo aos Romanos, esta necessidade que nós temos, porque nós estamos chegando bem próximo. E ele diz da seguinte maneira: e digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Temos, nesses últimos dias, nós estamos e entendemos pelas Escrituras que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. E existem milhões de almas que ainda não ouviram falar a respeito de Jesus. E nós temos esta palavra, nós recebemos esta palavra de Deus, a incumbência, o chamado e a responsabilidade de anunciar o evangelho do reino de Deus, de anunciar às pessoas o Cristo que salva, o Cristo que cura, o Cristo que tem o poder de transformar vidas, de mudar histórias, de trazer esperança. E esta palavra, ela está bem próxima de nós. Nós recebemos e o Espírito Santo trabalha em função desta palavra na vida da igreja e na vida daqueles que são enviados a fazer a sua obra. Isso é o que deve nos motivar. Os desafios são muitos, são grandes,
os tempos são difíceis, mas Deus sempre nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Subtópico 2, experimentando no deserto, ou melhor, experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. E para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. E ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios da missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Me veio à memória um versículo na palavra do Senhor a respeito dessas nossas experiências que nós recebemos do Senhor, e se não me falha a memória, está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e eu quero compartilhar essa leitura com os irmãos, no capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz o texto sagrado a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Toda obra que nós empreendemos em fazer, toda vez que nós colocamos em nosso coração o desejo de fazer a obra do Senhor, pode se preparar para enfrentar os embates da vida. Mas é interessante que todas as nossas lutas, elas servem para forjar o nosso caráter, para nos dar experiência, para consolarmos outros que também estão passando pelas mesmas dificuldades que nós enfrentamos. A vida cristã, como diz um certo pregador, não é, na realidade, uma colônia de férias. Nós estamos numa luta renhida, nós estamos numa batalha tremenda, uma batalha contra o diabo, uma batalha contra um sistema que já está caído, porque ele está buscando a alma dos homens. E nós temos a palavra de salvação. Recebemos graça por parte do Espírito Santo, o movimento pentecostal, da qual nós fazemos parte. Nós acreditamos na continuidade dos dons espirituais, acreditamos no batismo no Espírito Santo, acreditamos, no revestimento de poder, e este revestimento de poder chegou à igreja brasileira através dos nossos missionários, assim como Paulo estava cheio do Espírito Santo, os nossos missionários chegaram cheios do Espírito Santo, e a igreja da Assembleia de Deus hoje se tornou uma grande potência das igrejas evangélicas aqui no Brasil, porque nós acreditamos que o Espírito Santo tem enviado, que o Espírito Santo tem forjado, que o Espírito Santo tem guiado a igreja no propósito de evangelizar e ganhar almas para Cristo. Nós fazemos a nossa parte, mas é o Espírito Santo quem tem levado esta palavra, de determinadas cidades a cidades, e as pessoas têm aceitado o Cristo que salva, o Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que perdoa pecados. Assim como Paulo foi experimentado no deserto da vida, nós também temos as nossas experiências e aquilo que o Espírito Santo nos faz vivenciar na obra do Senhor, temos a oportunidade de aprender com as nossas lutas e poder então ter o nosso caráter forjado, conforme o texto da lição diz, porque essas lutas servem para trabalhar o nosso temperamento, servem para trabalhar o nosso caráter e também servem para trabalhar a nossa personalidade. E quando permitimos que essas lutas, elas sejam de fato pedagógicas na nossa vida, então nós tiramos lições preciosas e podemos consolar outros da mesma maneira como o Senhor tem nos consolado. E no subtópico 3, diz a igreja segundo as Escrituras. Toda estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras,
vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar os enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com a autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. E é nessa igreja batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e guardamos, ou melhor, e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Então nós não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus quem dá o crescimento e aprova a obra. Toda a igreja, ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Não dá para plantar igreja anunciando coisas carnais, porque aonde um pastor, aonde um missionário chega e não é fiel à palavra ou à escritura, ele na realidade está deixando de fazer um serviço para Deus e prestando um malefício para as almas que o ouvem. Nós precisamos, a nossa doutrina, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus, e não como muitas seitas por aí que foram fundamentadas em cima de sonhos, de revelações e falsas profecias. Nós recebemos as Escrituras. Esta palavra que nós temos como Bíblia Sagrada, segundo Paulo escreve a Timóteo, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então temos um livro inspirado por Deus para que possamos pregar esta palavra de maneira concisa aos homens. Da mesma forma como Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz e aconselha o jovem Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Manejar bem significa cortar retamente, fazer uma interpretação correta das Escrituras. A igreja sadia é a igreja que tem o tempo para a palavra, é a igreja que tem a fome pela palavra, é a igreja que almeja ouvir a palavra. E quando a Escritura é aberta e pregada na sua fidelidade, o Espírito Santo opera, enche homens e mulheres com os dons espirituais, renova a igreja, salva almas, liberta as pessoas, e Deus então vai dando o crescimento necessário, porque esta obra, ela é do Senhor. E é isso que o nosso escritor da revista da Escola Dominical, ele conclui. E eu quero aqui fazer a conclusão da lição, dizendo que vimos em muitos episódios da vida do apóstolo Paulo, e esses episódios que nós aprendemos da vida de Paulo, eles aumentam o nosso desejo, a nossa vontade por expandir a igreja em todas as partes. Diz o texto que é vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem a não conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Fica nesta manhã esta lição da vida de Paulo como plantador de igreja, que tenhamos a mesma motivação, que tenhamos o mesmo desejo de anunciar e pregar a palavra do Senhor, sabendo que o Senhor tem cooperado conosco, assim como já frisei, já lemos, mas eu quero deixar aqui reforçado, segundo Paulo disse aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Que o Senhor nosso Deus abençoe a todos os irmãos, que o Senhor coloque em nós essas convicções de pregar a palavra e saber que temos essa necessidade urgente
de levar esta palavra salvadora e plantar igrejas, porque este é o desejo de Deus para a nossa vida. Eu quero, neste momento, orar, lembrando apenas os irmãos que hoje à noite, a partir das 18h30, nós temos o culto com a família. E quero convidar você para estar conosco celebrando ao Senhor neste dia tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero louvar o Teu nome e exaltar a Ti. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos momentos que estivemos na Tua casa. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito. Obrigado pela salvação que recebemos, Senhor, porque um dia alguém nos pregou esta palavra. Obrigado, Senhor, porque recebemos de bom grado. Obrigado porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Obrigado porque o Senhor nos deu esclarecimento para as Escrituras. Obrigado, Senhor, pela igreja que nós congregamos. Obrigado pela vida do nosso pastor e da liderança da nossa igreja. Deus, eu quero pedir que o Senhor alcance os teus filhos que estão em casa, que, Senhor, meu Deus, ouviram a tua palavra nesta manhã. Que o Senhor coloque o mesmo desejo que Paulo tinha, coloque em nossos corações, de, Senhor, plantar igrejas, de anunciar este evangelho salvador, de anunciar este evangelho poderoso para a salvação daqueles que creem. Assim nós pedimos em o nome de Jesus. Estendam as vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com toda a igreja, e todos podem dizer amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.